participado antes, né? É. Eu me unei até o Soberano. Isso. Tá bom. Hoje não deu muita gente. Tempo de chuvinha, né? O Se povo ele fica não vier, você na sessão da tarde comendo aqui não pipoca. pertence. Né? Viu, Cristina? Se ele não viesse, ele até não pertence, que dou para outra página. Ah, outra parte, É. pode seguir em frente. Todos os Tá, mandamentos. aí você lê Queridos a... amigos, Tá bom. é chegado o momento agradável de estarmos reunidos em torno da seara bendita de Jesus, recordando de que o Mestre nos orientou que ali onde tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele estaria presente. Por essa razão, nós nos sentimos congratulados com as bênçãos de Jesus, em especial pelas boas-vindas também que nos dão os mentores da casa, que já estão desde as primeiras horas da manhã sintonizados nesse trabalho de benemerência e ajuda a todos nós. Por isso vamos iniciar o nosso trabalho com a oração que o Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Um abraço carinhoso a todos, dos dois lados da vida. Nós vamos iniciar o trabalho hoje falando um pouco sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente falando sobre Moisés. Então, quem que vai começar? A dona Cristina? Por favor, dona Cristina, a senhora tem a nossa atenção. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único jota em um só ponto. Evangelho segundo São Mateus, né? São Mateus. Muito bem, dona Célia. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Moisés está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países que têm por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado,
no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos havidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, e não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Pois é, queridos amigos, a grande oportunidade que cada um de nós tem quando comparecemos a uma casa abençoada como essa, e como todas as casas que trabalham para o bem e a evolução da humanidade, nós podemos revisar esses ensinamentos, porque pode parecer estranho, mas ainda que eu consiga ler as impressões e as explicações, eu não consegui guardar os 10 mandamentos. Eu acho que nenhum de nós pode saber decor e salteado, né, Fernando? Os 10 mandamentos. Que 10 mandamentos? Os 10 mandamentos da lei mosaica. Porque Moisés, sabemos que 1000 anos antes do Cristo de Deus, já estava aqui preparando o terreno, preparando o caminho para o Cristo de Deus. Mas não só ele, vieram também outros profetas, outros arautos do bem, como é o caso de Sócrates, que viveu 490 anos antes do Cristo. E sabe, dona Célia, chama-me a atenção quando nós renovamos os nossos conhecimentos, ou relembramos a leitura, chama-me a atenção que algumas vezes as pessoas falam: olha, o Cristo é muito bom, é misericordioso, mas se ele estivesse aqui hoje, do jeito que a humanidade está, o fato é que nós o mataríamos de novo. Não é assim. Jesus, presciente, sabia o que estava fazendo. Ele é o governador desse planeta. Ele construiu esse orbe onde nós estamos, né? Esse planeta chamado Terra, preparou para nós a ordem do Pai Celestial. Então, tudo o que se fazia era com metodologia. E essa é a razão porque ele não veio para modificar a lei, mas ele transformou a lei. Porque todos os 10 mandamentos que Moisés nos deixou, está patente, ele num só mandamento, ele disse que o maior mandamento seria amar o Pai sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, nós temos que nos amarmos também. Tem pessoas que não se amam. O fato de não se amar é aquele que, por exemplo, eu estou aqui, não sei se você está vendo que eu estou com essa bonitinha fitinha aqui na amarela. Nós estamos com um alerta para essa fitinha amarela, como já tive a oportunidade de externar, que a ONU e a Organização Mundial da Saúde, após aquele homicídio do Michael nos Estados Unidos, ela foi um vulto tão grande de acontecimento que eles adotaram isso como um alerta, né? Para a gente lembrar que nós temos pessoas em casa, que temos os amigos, que tem pessoas desorientadas e que precisam desse carinho das outras pessoas. Então é por isso que tem essa razão, porque o Michael tinha um Mustang amarelo. Devia ser um carro, eu me lembro dos Mustangs. Mustang, né? Mustang, um carro da Ford, né? Até talvez por isso que eu me toquei muito nessa mensagem do Henry Ford, né? Então, o fato é que essas situações que nos possibilita esse capítulo 1, não vir destruir a lei, de fato Jesus não veio destruir, ele veio dar cumprimento, mas esclarecendo, porque
As pessoas dizem assim, mas como? Jesus é misericordioso, Jesus é bom, Jesus ensina a perdoar. Ele teve um diálogo com Simão Pedro extraordinário. Simão Pedro perguntou, mas Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? Está aí no Evangelho. 7 vezes está bom já, porque o 7 era um número cabalístico, né? Até hoje né? Acende 7 velas, põe um maraço na esquina 7 vezes. É tudo assim. É meio místico isso, né? E Jesus disse para ele, não, Pedro, não é isso não. Em verdade vos digo, 70 vezes 7 vezes, que dá 490. Então a gente vê que Jesus sempre perdoou. Quando houve aquele episódio, nós nos lembramos, porque somos profitentes da doutrina, de que levaram a pecadora à presença de Jesus para investigar se podiam lapidá-la. Vocês já imaginaram? Porque eles disseram assim, olha, na lei de Moisés diz que pode lapidar. Achas então que Jesus veio autorizar matar o próximo? Não matarei, está aqui. Mas lembremos que naquela ocasião, quando Moisés foi receber as tábuas da lei, da divindade, seja como a gente queira nominar, se a divindade estava ali presente, ou se foi por uma intuição, ou por um espíritos venerandos que editaram as tábuas, o fato é que lá embaixo da montanha todo mundo se reuniu, tiraram os anéis, as joias, o que tinham, e já fizeram um bezerro de ouro. Então esse povo, que se refere, eu não vim destruir a lei, esse capítulo 1, esse povo era um povo rebelde, um povo que matava a pecadora porque pegou-a em flagrante delito. Sim, mas você sabe, na verdade, por que aconteceu isso? O Evangelho depois explica que no fim da vida, ainda ele foi cair nas mãos dela, o próprio marido que havia incentivado a mulher a aquele delito. Então, é curioso isso. Se a gente tomar as leis de Moisés, a gente vai entender que era uma razão especial pelo qual as leis dele eram severas. E eram severas porque tinha que ser. Como é que domina um povo rebelde como aquele que nós estamos naquela época? A nossa elevação era naquele tempo, naquela época que nós estávamos assim. Mas Jesus veio para reformar, transformar, modificar e ensinar a cada um de nós, devagar e lentamente, como deveríamos proceder. Hoje nós já estamos preparados para entender. Por isso nós começamos a ler o Evangelho. Eu não sei se vocês notaram, mas aqui no programa da noite, que são as terças-feiras, já foi falado, e eu estou acostumado na casa há mais de 40 anos, eu sei que é assim. Quando termina o Evangelho, a gente começa de novo. De cabo a rabo, como se diz na linguagem vulgar, né? Por quê? Porque nós vamos relembrando. Diz o axioma popular de que a água é mole, mas de tanto bater, ela bate até que fura a pedra. E é isso mesmo, nós vamos fazendo, devagar. Imagina se nós não sabemos que hoje roubar é um crime danado. Falar mal dos outros é crime. Nós sabemos hoje. Mas, entretanto, tem todo dia o camarada que levanta e está atento para dar um golpe em outro, para enganar, para mentir. Quem é de nós que pode estar livre dessa injunção dolorosa do caminho do crescimento? Porque fomos criados todos simples e ignorantes. Não sou eu que vos digo isso, é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Isso também está exposto na questão 133, um ângulo diferente. E na questão 804 do Livro dos Espíritos. Vocês podem conferir isso depois. Sobre uma nova perspectiva, um outro assunto, mas dizendo que somos todos criados simples e ignorantes. Agora, é claro que aquele que estudou mais, ele vai se laurear na escola, vai passar de ano, o outro não. Por isso eu desejo, eu acho que é nosso desejo aqui, não só nosso do lado dos encarnados, mas como os amigos que tiveram a oportunidade e o prazer de vir aqui na casa de Jesus, sabem que nós estamos ansiando para este mundo de regeneração que está, na linguagem
do espiritual, está longe. Mas para nós é quase que dar um abraço. Nós estamos no mundo espiritual, nesse mundo de prova de regeneração, porque nós já passamos pelo mundo natural, né? O mundo selvagem, os homens de caverna, nós já passamos tudo por isso. Mas, entretanto, hoje, Fernando, a verdade é isso. Eu me recordo quando na África do Sul, o Bernard fez a cirurgia do coração. Primeiro, lembra disso, Fernando? Muito bem, né? Doutor Bernard. E hoje nós temos um celular que qualquer um pega o celular para ver isso, para ver um dado, ou para ver uma informação, um remédio, qualquer coisa. Todo mundo tem isso na mão, o mundo nas nossas mãos. Então nós evoluímos, nós temos automóvel, temos aviões, daqui do outro lado do mundo, nós temos tudo possibilitando para o nosso crescimento. Chegamos a esse ponto. Os automóveis, segundo as informações dos próprios espíritos, nesse século, ou até 3000, eles vão sair tudo do chão. E já estão fazendo. A Tesla já tem carros assim. Então, veja que o tempo que o Evangelho veio e explica por que a lei de Moisés era diferente. Não era a lei, era a essência, é o aspecto moral de cada um. Então eu diria, pedindo licença para vocês, que quando eu vi essa mensagem do Henry Ford que eu tinha separado, me tocou muito profundamente, porque o texto que fala diz assim: nesse sentimento d'alma, para que o jardim da vida floresça, há que renascer a cada dia que amanhece. E é isso mesmo, nesse sentimento que nós estamos tendo agora, de compreensão de que Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento, explicar, olha, não é bem assim, né? O maior pedagogo da humanidade está aí. Jesus veio assim para que nesse sentimento da alma, o jardim da vida floresça, como está florescendo. Nós estamos aqui com a casa aberta, né? Eu me lembro do Ernesto Renan, na Inglaterra, professor catedrático de hebraico. Ele deu a aula inaugural na Sorbonne, e ele disse que o homem havia perdido o endereço, a criatura humana havia perdido o endereço da divindade. Com o que eu concordo, porque hoje aqui, a senhora está vendo, nós estamos aqui em 4 ou 5, eu sei que do outro lado tem bastante gente, mas todas as igrejas estão abertas. Não é que as igrejas são isso, são ruins, aquilo. Não, todos os lugares, e não é só aqui, porque nós estamos falando do tempo em que nós vivemos, naquela época em que Jesus veio, mas antes de Jesus já tinha Buda, né? Buda, o Siddhartha Gautama, lá dos chineses, há quanto tempo? Há 3.000 anos atrás. Então Deus nunca deixou as suas criaturas desabandonadas. Então, quando fala do sentimento da alma, para sentir a pureza do amor, para sentir que nós estamos protegidos com o Pai Celestial, com Jesus, o arauto do bem, e tantos outros arautos do bem, como o Dr. Bezerra. Hoje, como todos sempre, temos aí os espíritos notáveis que vêm nos ajudar, que vêm auxiliar esse velhinho falar, porque o que eu sei? Sei nada. Mas ajuda, inspira o Fernando, inspira a senhora, inspira todo mundo. Entra na nossa cacholinha certas palavras que falam, puxa vida, pelas experiências de vida que já tivemos. Puxa vida, é verdade. Então veja bem o que Henry Ford fala, nesse sentimento da alma, para que o jardim da vida floresça, há que renascer a cada dia que amanhece. Todos os dias é o momento que a gente levanta e fala, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Agradecer ao Senhor da vida. Nós temos que estar renovando. Afinal de contas, esse tempo que nós estamos tendo agora é o tempo da reencarnação. Sentir a pureza do amor, purificar os pensamentos. Há pessoas, claro que não são todos, mas, dona Célia, há pessoas que falam assim, eu não sei se porque põe o pé direito e esquerdo, não,
Eu levantei com o pé esquerdo hoje. Eu não sei por isso. Tiro, troco o pé e põe o direito. Mas não é verdade. Mas já começa o dia assim, num clima que a energia não funciona. Aí briga com a esposa, chuta o cachorro, sabe? Vai pegar o cara não dá partido. Então, purificar os pensamentos com um sentimento nobre, logo nas primeiras horas da manhã. A companheira que dorme com a gente ainda dorme comigo depois de tanto tempo assim, não sei se mereço. Bom dia, querida. Dormiu bem? Não é? Eu tenho meus cachorrinhos lá, já brinco com eles, já vem tudo com o rabinho. Ô, Fernando. Então, substituir um homem velho, retirar-lhe a poeira do tempo, limpar a poeira do tempo. Às primeiras horas da manhã e também das palavras inadequadas. Tem gente que para falar uma coisa, faz 5 palavrão. Ele está acostumado a falar bobagem, ele não sabe selecionar as palavras. Não estamos contra a pessoa que tem as palavras chula, mas as palavras chula desarmoniza o ambiente em que nós vivemos. Então precisa tomar cuidado. E quando eu digo isso, eu não estou fazendo uma crítica às pessoas que contam episódios, piadas, podem contar. Nós aqui, espírita, também temos um monte de piada, mas nada de coisa chula. Eu, por exemplo, conto uma da Nossa Senhora Aparecida, peço licença para isso, para repetir, para sustentar aquilo que eu estou falando. O cidadão queria ganhar na loto, a todo jeito, então ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, e ele pedia todo dia, mas ajuda aí, já estava até íntimo com a Nossa Senhora, ajuda aí, ó. E ela ouviu tanto essas preces e falou, eu vou ajudá-lo lá, por favor, avisa lá, manda um mensageiro, avisa o nosso filho, que eu vou ajudá-lo a ganhar na loto essa semana, mas, por favor, tem que fazer um joguinho. Queria ganhar, mas não jogava nunca. Então, veja o que eu estou falando, apenas para ilustrar que também nós temos modos de vida que podem alegrar, que podem falar, mas sem as palavras chulas, sem essas coisas que podem enfraquecer as nossas vidas, né? A pessoa chega pedindo um favor para você, Fernando. Você vê que a pessoa está triste e tal. Custa você falar, amigo, ó, vamos conversar um pouquinho. Porque nem de dinheiro sempre a pessoa está precisando. Tem uns que pedem. E os que te pedem, se eu tiver, eu dou e acabou. Pronto, não é problema meu. Se ele fez mau uso do dinheiro, o problema é dele. Então, as palavras inadequadas e os rituais ultrapassados para deixar florescer, desabrocharem diante da nova criatura entusiasta pela vida bela, colorida e consentida. Desejarmos todos, né? Ardentemente que a alma renovada pelo sono gostoso que Deus nos proporcionou para fortalecer o corpo, pelo repouso desse corpo, desabroche do sono como uma rosa de botão, para surgir como a aurora no oceano, ao sorriso dos lábios, no gesto de esperança, para engrinaldar os sentimentos do coração, em renovada festa de encontro com a felicidade dos herdeiros do universo. Olha que coisa bonita. Isso dito para um homem em 1924. Então a gente vê o que nós temos que fazer e por que estamos comentando sobre essas mensagens de Jesus, porque tudo que Jesus falou está aqui. Eu só gostaria de acrescentar que nesse episódio que levaram a pecadora para Jesus, e as pessoas dizem isso exatamente por causa dessa situação, quando Jesus foi submetido a essa. Na verdade, é que eles queriam uma armadilha para Jesus, né? E Jesus escrevia na areia e pode apedrejar. Olha que situação difícil. Se Jesus dissesse pode apedrejar, estaria contra a lei de Moisés, porque estava na lei. Lá tinha muitas leis civis. Mas se Jesus falasse que ele devia atender à lei de Moisés,
ia complicar a vida dele também, porque ele estava falando em amor, em perdão, etc. E alguns historiadores disseram que Jesus foi condescendente com o erro, com o roubo, com o latrocínio. Não foi. Porque, se lembrarmos bem, Jesus fez esse questionamento para aquela assembleia sanguinolenta e disse a eles: quem de vós não tem um pecado? Atire a primeira pedra. A pessoa fazendo uma introspecção, fala: eu não posso atirar a primeira pedra não, porque eu tenho coisa aí. Todo mundo tem o seu tribunal excelsior de consciência, não é? Como diz o Santo Agostinho na questão 919 e 918. Todo mundo tem um tribunal. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, quando fez isso, Jesus pegou e levantou a cabeça dela, assim, porque ela estava cabisbaixa, né? Quando a gente faz coisa errada, já sabe, né? A gente fica com a consciência pesada, cobrando a gente, né? Por que eu não fui trabalhar hoje, porque o tempo estava feio? Eu com ele, vai trabalhar. Você está com saúde, vai trabalhar. Né? Então, Jesus pergunta a ela: mulher, cadê aqueles que queriam te condenar? E nem esperou ela responder, vocês podem verificar. Eles não te condenaram? Não. Então vá e não peques mais. Então Jesus não foi condescendente com o erro. Mas se eles não te perdoar, eles não te condenaram, também não vou te condenar. Mas vá e não peque mais. Então quando a gente está numa esparrela, roubou, isso, aqui, tem novas chances, novas oportunidades. Você quer alcançar o mundo de regeneração que está à nossa frente? Você quer passar de ano? Não vão todo mundo passar. Mas esse é o momento de que nós temos que entender essa lei de Moisés como precedente às explicações que Jesus veio trazendo depois. E para completar o meu pensamento, antes de passar a palavra para o Fernando, eu quero dizer que Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Quer dizer, poderia falar muitas coisas que ele não podia falar naquela época, que então aconteceu no dia 18 de abril de 1857, em Champs-Élysées, segundo a historiografia também mundial. O Campos-Elíseos estava perfumado aquela manhã de sábado, por cerca de 10 horas, quando na livraria do Seu Danty, na Galeria Orleans, a gente presenciou o livro dos Espíritos colocado, que é toda a sabedoria e a promessa de Jesus. Então, o mestre não veio destruir nada, ele está construindo as grandes pontes da vida até hoje. Ele está nos amparando. Ele nos levará e vou antes para poder preparar o caminho para vós. Quando é que nós queremos ir para lá? Eis a pergunta. Cada um que passa no seu crivo de conhecimento aquilo que deve ser feito. Não é os outros, não. Os outros falaram mal do governo, fizeram isso, atacaram pedra em todo mundo. Faça o que você quiser. Cada vez que um homem, segundo o Monshahar Karachangani, cair, a sociedade humana cai. Mas cada vez que nós levantarmos, dermos a mão, ajudarmos com a nossa palavra, com o nosso sentimento, com o nosso amor, em nome de Jesus, cada vez que nós fizermos isso, nós levantamos a sociedade, levantamos a humanidade. Não adianta ficarmos chorando pelos cantos da vida, porque o governo não fez isso, porque aquilo não deu, porque não deu auxílio. Não interessa, cada um faz, porque cada um tem na sua vida um livro novinho para escrever a história da sua vida. Nós estamos escrevendo a nossa aqui agora, nesta casa, nesse instante, através das nossas palavras, através do nosso pensamento e, sobretudo, através da ajuda que nós estamos recebendo. Porque ali onde estiver reunido 2 ou mais, em torno do ideal de Jesus, está aí os arautos do bem, os trabalhadores da casa, que vêm sem nos condenar, sabendo que nós somos pecadores, mas nos ajudando devagar e lentamente, para que a gente vá introjetando esse sentimento e melhorando as nossas vidas para que podemos, através do suave perfume de Jesus, melhorar a vida do próximo. O próximo, para mim, é a minha família, meus filhos, meus netos, vocês, o meu outro irmão, todos são próximos. Somos
herdeiros da família universal. Fernando, por favor, eu falei demais, mas você pode, por favor. Como é bonito isso na vida da gente, né? Essa doutrina que nos traz, com as palavras do Jaime, que ele sabe muito bem falar, colocar, tanto ensinamento, né? Um texto simples, um texto básico de Moisés, que criou as 10 sentenças lá, né? Para nós mesmos que estavam lá, não eram outros que estavam lá, não. O chuco que estava lá do lado de Moisés era nós. Era exatamente. Nós. Então, e a gente hoje enxergar isso, a gente hoje está muito melhor do que estávamos lá, sabemos o que é ter uma divindade junto com a gente. Ter Jesus que nos olha, né? Ter um Deus maravilhoso que coordena tudo isso. E a gente, apesar de termos nascido simples e ignorantes, já não somos mais tão ignorantes. Já sabemos diferenciar o que é certo do que é errado. Já sabemos fazer a caridade necessária às nossas vidas. Então, é lindo demais essa nossa vida, com essa doutrina que nos abre o caminho para enxergar o que nós precisamos fazer, né? E quem tem que buscar isso que nós precisamos fazer somos nós, não é a doutrina. A doutrina ensina, a doutrina mostra, a doutrina abre, a escolha é nossa, né? prosa toda a história de Jesus. Mas é nós que temos que mudar. É nós que temos que transitar dentro de nós a alegria do divino Galileu. E viver essa vida mais pausada perante os nossos irmãos, que são os mais próximos da nossa vida, nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos filhos, né? Tá? Mas, às vezes, eu descendo pela cidade, eu posso encontrar uma pessoa, um pedinte, sentado numa calçada qualquer. Não é meu irmão também? Não é próximo meu também? Também é. Preciso dar um dinheirinho para ele, se eu tiver, dou. Mas se eu não tiver, é só emitir um pensamento. Eu passando do lado dele. Pai, ajuda esse senhor. Eu estou lembrando... Socorre essa pessoa agora. Não vai faltar socorro para ele. Porque o Pai não nos deixa abandonado. Fernando, eu estou lembrando aqui nesse tópico que você falou, peço licença para comentar. Simão Pedro ia entrando em uma sinagoga, e naquela época, os mendigos, como hoje também, acercavam-se perto da igreja e pedindo esmola, etc. E Simão Pedro, vinha com mais dois amigos e seguidores de Jesus, eu não lembro quem que era, e estenderam a mão para Simão Pedro. E Simão Pedro falou assim, sabe, os apóstolos andavam simples, não tinham indumentárias ricas como os fariseus, né? E ele falou assim, mas qual eu? Justo eu. E Simão Pedro falou assim para ele, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O Fernando contou esse episódio e lembrei. O que eu tenho, eu te dou. Estendeu a mão para eles, como nós fazemos aqui, imitando os gestos de Jesus, porque Jesus curava também, impondo as mãos, né? Transmitindo as energias celestes. Mas o que eu tenho, eu te dou. Não tenho prata nem ouro, o que eu tenho, eu te dou. Estendeu as mãos e curou o aleijado. E disse, levanta-te e anda. E ele entrou na igreja, andando. E Simão fez grandes Jesus deixou essa qualidade, essa oportunidade de curar muitos dos doentes. Então é isso, a gente está sempre atento a essa necessidade de lembrar essas coisas belas que Jesus vão nos colocando, os mentores vão trazendo. O Fernando agora puxou o alinhavo importante. Esse cidadão está
caído no chão. Eu tive um episódio, estou lembrando do seu garoto, que também é advogado, aqui no centro, nessa praça. Eu saía do escritório, era quase 6 horas, viu, dona Célia? E estava esse dia chuvoso, e um camarada, ainda tem os carros, né, parados ali. Tem um posto de carro, que antigamente era os carros, ponto de automóvel, né? Ou não tinha Uber. E o cidadão encostou, foi o último, que eles entravam na fila, não é? Ali na frente do Bradesco. E nisso teve um cidadão, eu estava saindo do escritório, o cidadão caiu. E o pessoal, os transeuntes, pegaram e quiseram pôr no carro, o primeiro carro que estava ali para levar para o hospital. O primeiro carro era o último carro da fila. E o motorista não deixou. Falou, não, no meu carro não entra bêbado não, vai sujar meu carro, acabei de lavar. Olha, dona Célia, que coisa, estou contando isso como um relato fidedigno e eu não estou acusando ninguém, por favor, só relatando o fato, para dizer como nós procedemos aí, quando o Fernando falou, que a gente não entende, está caído, ajuda. E, enfim, para encurtar a história, pegamos, colocamos no outro carro, levaram até a clínica São Lucas e depois, por obra do destino, fui nomeado advogado do motorista que não quis atendê-lo. O que o cidadão tinha? Ele teve um ataque epiléptico. São pessoas que têm, às vezes, ataque, e a epilepsia para por si só, né? Dá aquele mal-estar, ela começa a tremer, etc. Não é que está bêbado, não. E ela se recupera. Então, como é que a gente pode negar o auxílio e ajuda para uma pessoa nessa situação? Você não sabe. A tua obrigação é ajudar. Santa Madre Teresa de Calcutá, quando o repórter perguntou a ela, não é, se ela estava fazendo aquele trabalho de juntar aqueles doentes, leprosos e não sei o quê, ele falou, mas, ô Madre, isso aí não é trabalho do Estado organizar isso? Ela falou, é verdade, meu filho, mas enquanto o Estado não vem, eu vou ajudar. Não é isso. Estão nos anais da história. Então, naquele tempo, voltando para o nosso Santo Evangelho, em que a situação era diferente, precisava de uma legislação que foi permeada também com a legislação civil, para impor um certo temor às pessoas, Jesus veio e reformou, de tal sorte que nós podemos saber o que estamos fazendo. Nós sabemos que temos que ajudar. Se não quiser ajudar, o problema é seu. Vós sois Deus, tudo que faço, vós podeis fazer. Você também é responsável. Paulo apóstolo não disse, para todas as letras, que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos. E é interessante, por pequeno que seja o paradigma, está registrado no livro da vida. Vou contar mais uma. Posso? Aqui em Americana, eu gosto muito desses fatos vivos. Aqui em Americana, quando eu cheguei, viu, Fernando? Há mais de 40 anos atrás, não tinha, vocês que são da terra podem saber, não tinha telefones aqui. Tinha aqueles 1000 telefones que eram dos Duarte, sem manutenção, sem nada. Para fazer uma ligação, a gente ia com a dona Ninfa lá na estação, ficava esperando 3 horas para fazer uma ligação para São Paulo, para Campinas, para São Paulo. E o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa, eu era meio resoluto naquela época, ele foi me procurar por qualquer coisa, né? E ele viu o meu jeitinho, não sei quem que queria isso aqui, eu peguei meu paletó, eu sei que ele gostou do meu jeito e nós fizemos amizade. E ele fazia aqui, em Americana, uma coluna pro Liberal, chamava Na Ponta do Lápis. Fazia algumas críticas, alguns comentários. E eu sei que eu fui até a casa dele, mas naquela época, eu com as crianças pequenas, eu não tinha telefone no escritório, como é que eu vou fazer? A senhora sabe, dona Célia, ele tinha um telefone, um dos meus que tinha telefone. Ele falou, doutor, eu vou
eu vou ceder o meu telefone para o senhor. Onde o senhor quer que mande colocar? Na sua casa ou no escritório? Eu falei, meu Deus, que benção, mas como eu faço? Põe o telefone em casa para ajudar, porque eu tenho criança pequena. Ou põe aqui. Que pegar cliente. Mas eu nem lembro que decisão tomei, acho que eu pus no escritório. Mas o fato é que ele trabalhava naquela época em tecelagem, como todo mundo, né, americana? Trabalhava em tecelagem. E o fato que se deu foi o seguinte, todas as pessoas que trabalhavam em tecelagem, você falava muito alto, porque ele não tinham os protetores que hoje o direito trabalhista exige, protetores auriculares. Você tem que pôr aqui para diminuir o barulho, né? Ele falava muito alto, né? Enfim, quando ele faleceu, passado muito tempo, não sei qual é a casa espírita, não foi aqui. Eu nem sabia que ele tinha saído, tinha falecido. Estou lembrando o nome até da mulher dele, Dona Clarissa. Eu fui jantar na casa dele, era uma honra para ele levar um advogado. Oi, Adilson. Uma honra para eles levar um advogado em casa. Fui aqui na Duque de Caxias, fizeram uma janta gostosa para nós. Bom, e o fato que eu quero chegar para realçar o que o Fernando falou e que o Evangelho está falando, que nós estamos conversando, é por isso, porque o Evangelho aqui é só uma conversa mesmo, e se possível com fatos reais, né? Por isso estou contando. Ele veio numa sessão dessas nossas e disse que lá chegando, eu me lembro também do Dr. Bezerra, em situações dessa, lá chegando, teve uma senhora que foi agradecer. Sabe aquelas senhoras gordinhas que antigamente tinha até um livro que fazia receita, uma de cor? Mãe Benta, não sei o que, sabe? Dona Benta. E ela veio agradecê-lo. E ele falou, mas... E eu estou falando em espírito. Ele falou, mas minha senhora, eu não conheço a senhora. Aí ela falou assim para ele, falou, o senhor não me conhece, o senhor não lembra de mim, mas foi o sangue que o senhor me deu, que me salvou a vida, porque ele era doador de sangue. Então ele deu, diz que as pessoas que doam sangue, eles têm que doar sempre, porque a natureza é bela, vai transformando, né? Ele era doador de sangue, e no sangue que ele deu, é que o tipo dele coincidiu e salvou a vida dessa senhora, que já estava lá esperando por ele. Então, é ou não é aquilo que o Fernando acabou de falar e colocar para nós. Não interessa se o cara está deitado, o livro da vida nós vamos escrever a nossa história. Não a história dos outros, a nossa história. O que fizemos errado, vamos corrigir. Deus, onipotente, onipresente e onisciente, Ele dá oportunidade para nós refazermos as nossas falcatruas, os nossos enganos. Deus nos dá essa oportunidade. Não é Jesus que vai perdoar tudo. Você é responsável pelo que você cativa. É Antoine Saint-Exupéry que fala, e Paulo Apóstolo que diz que o homem carrega consigo o resultado dos seus atos. E Jesus vem e fala assim, bem, plantar não é obrigado, mas colher você vai. Você quer matar os outros? Pode. Eu me recordo que Joana tem um episódio com Divaldo, em que Divaldo, conversando com a senhora, esgotou-se os argumentos e ficou transtornado, porque a gente fica por dentro transtornado, viu, Deus? E Joana apareceu para ele nesse momento e falou, por que está aborrecido, meu filho? E Divaldo, então, mentalmente, num diálogo, disse para ela, mas é minha irmã? Que guia é esse que não sabe por que eu estou aborrecido? Ela falou, não, é porque minha mãe, eu já fiz tudo o que podia fazer para que fulano não se suicidasse. E disse que Joana falou para ele assim, Divaldo, Deus deixa ela se suicidar? Ele falou.
Puxa, a vida é um choque, né? Deus deixa, porque ela é filha de Deus. Se ela quiser fazer, a escolha é dela. Então o que você tem com isso? Você já fez tudo o que lhe competia? Você ajudou? Ao seu alcance? Porque Deus não coloca nas suas costas, na minha, mandou a Deus nada, ninguém, nada, ou um fardo que nós não podemos carregar. Então nós estamos hoje no lugar certo, na casa certa, com o evangelho certinho, para que nós possamos alçar voo em direção às estrelas, trocando esse homem velho, tirando a poeira do tempo e fazendo com que nós possamos caminhar. Vamos fechar os nossos olhos e considerando a mensagem de hoje, que toca profundo os nossos corações, vamos por Jesus, com Jesus e em Jesus, levantar os nossos pensamentos até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E vamos agradecer ao Senhor por tudo que temos recebido. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família abençoada, por esta casa, pelos irmãos dos dois lados da vida que aqui estão, pelos diretores da casa, por tudo que temos recebido, Senhor. E aproveitar para pedir também para aqueles que estão nos presídios, nos ergastos do coração, aqueles que estão brigando, aqueles que estão disputando um pleito eleitoral para trabalhar a favor do próximo. Todos nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo e desejamos enviar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para os nossos familiares, estejam eles aonde estiverem. E todos os irmãos que ainda estão nos países em guerra ou estão em desalinho com a realidade do que o Cristo nos ensinou, pedindo que nos abençoe e, sobretudo, nos dê condições de podermos transmitir os passes, tanto para aqueles que estão fisicamente, como para os nossos irmãos que aqui estão em espírito, no transcendental, ouvindo um pecador a falar. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade.